Bom dia, sétimo ano. Vamos começar mais uma das nossas aulas, fazendo nossa reflexão e dizendo: Deus, obrigado pelo dia que nasce, pela vida, por quem tenho e pela bênção que é poder desfrutar das novas oportunidades que nascem junto com cada amanhecer. Amém. Que assim seja, né? Sempre devemos lembrar de agradecer a Deus por mais um dia, por mais um encontro, por mais uma oportunidade que Ele nos oferece, né? E em especial a quarta-feira que a gente se encontra, não é verdade? Falamos então sobre os desafios do mar na aula de segunda. Na aula de hoje nós continuamos no capítulo 13, que é da página 180 à página 195. E hoje vamos falar da segunda parte desse capítulo, que começa na página 186 e vai até a página 195. Nessa parte, nós vemos sobre o pioneirismo português. Quem está lá com o livro na mão, como a prof pediu, né? Pode ir acompanhando lá na página 186, então, quando fala do pioneirismo português. Pioneirismo significa o quê? Ser o primeiro, né? Então, como um estado localizado em um território pequeno e sem muita força política na Europa, conseguiu ser o precursor na expansão ultramarina? Olha só que pergunta legal para a prof colocar na prova, né? Cite 3 motivos para que Portugal, que era um estado localizado em um território pequeno, sem muita força política na Europa, conseguiu ser o precursor na expansão ultramarina. Legal, né? Olha uma perguntinha aí. Então, 3 motivos. A centralização do poder político em Portugal. Ok? Por quê? Portugal, a centralização política aconteceu bem mais cedo do que em outros estados europeus. E uma vez que o poder estava centralizado nas mãos do rei, ele controlava os recursos e investimentos. Então, era mais fácil para ele conseguir investir nas navegações. A aproximação entre o rei e a burguesia, ambos eram interessados em terras, novos mercados e lucros. Ou seja, quando eles estão juntos, digamos assim, é muito mais fácil. Lembra? Nós já viemos falando sobre essas situações. Numa das aulas a prof tinha um desenho de um rei e de um burguês. Aí o que o rei faz? Ele cria leis, né? Cria facilidades para esse comércio que a burguesia pratica. E, em troca, essa burguesia, esses comerciantes vão pagar impostos para o rei. Então, é uma jogada, né, entre eles. Um vai contribuir para o outro. E um outro ponto ainda, a localização geográfica. Se a gente for pensar no que é Portugal, ele é banhado pelo oceano. Então, vários lados aí, ele tem saída para o mar. Então, a localização geográfica dele aí é ótima para esse tipo de situação. Ok? E aí também tem a questão de instrução, né? Escola de Sagres em Portugal também, com o aperfeiçoamento dos instrumentos náuticos. As navegações de Portugal. Entre os séculos XV e XVI, os portugueses, eles começaram a alcançar regiões muito distantes e eles começam a atravessar, né, ir além do mar. Lembra na aula de segunda, a prof falou sobre uma navegação costeira, né? E agora eles já começam a navegar para o mar. Em 1434, a navegação portuguesa passou pela primeira vez pelo Cabo Bojador. Esse lugar era conhecido como Cabo do Medo. Era de difícil navegação e havia uma lenda que por lá a neblina indicava a fervura das águas depois que elas caíam no inferno. O que é isso? Isso é uma lenda. Então, a partir do momento que eles conseguiram passar por esse território ali, eles derrubam essa lenda. Eles vão ter várias
expedições que vão fracassar, que vão, né, não vão ter sucesso, tudo isso. Mas a partir do momento que eles conseguem passar por essa região e ver que aquilo lá é simplesmente uma neblina, que lá não tem um monstro que vai engolir, lá não tem fogo depois daquilo, que aquilo lá é neblina, que aquilo não é fumaça de águas fervendo, né? É uma grande superação dos medos e das lendas que eles tinham sobre o mar. Seguindo essas navegações, então, em 1487, os portugueses, né, na tentativa de chegar às Índias, e para chegar às Índias eles precisariam passar pelo Cabo das Tormentas. Então, isso acaba acontecendo em 1487, com a expedição do Bartolomeu Dias, que ele consegue passar por esse Cabo das Tormentas. E uma vez passando por esse Cabo das Tormentas, ele muda até o nome do local, né? Não é mais Cabo das Tormentas, e sim Cabo da Boa Esperança. Então, ele sai daqui de cima, né? Primeiro aqui era do espaço da neblina e tal, né? Que eles superaram esse medo. Ele vai indo e passa por aqui para chegar para a África. Então, por isso que aqui, né, que era considerado, então, o Cabo das Tormentas passa a ser o Cabo da Boa Esperança, por eles terem superado esse mais um medo. E com essas navegações, né, com o passar do tempo, a Espanha também vai, Portugal tá deslanchando, consegue nos seus principais objetivos, que é aumentar o lucro da burguesia e do rei. A gente já vem falando isso há um bom tempo, né, da questão do comércio, comprar um produto que é muito visado por um preço bem em conta e aí vender ele por um preço bem mais elevado e assim por diante, né? Então, Portugal consegue isso. A Espanha também já começa a dispor de recursos materiais, já passa a ter um Estado centralizado também e começa a ser uma concorrente dos portugueses na navegação pelo Atlântico. E como os dois começam a disputar essas navegações aí, o que vai acontecer? Existem duas propostas, né, que ia dividir esse novo mundo. Então, nessa primeira proposta, uma proposta onde houve interferência do Papa Alexandre VI em 1423, dizia o quê? Que as terras situadas a 100 léguas a oeste do arquipélago do Cabo da Boa Esperança, Cabo Verde, quer dizer. Então, essa seria a proposta, dividir por aqui. Com essa divisão por aqui, Portugal tinha uma proposta por aqui e Espanha tinha uma proposta por aqui. Com essa divisão, não se sabia o que ia se ter para cá, se ia ter ou não ia ter. Então, acaba sendo contestado, né? É uma linha imaginária aí se tratava de terras que ainda não haviam nem sido encontradas a partir aqui do Cabo Verde, né? Então, era muito, como é que eu vou dizer? Era muito distante isso, né? E aí, em 1494, como eles ficam contestando, é assinado o Tratado de Tordesilhas. E esse tratado vai demarcar 370 léguas. E com essas 370 léguas, então, se tem uma nova forma ou uma nova divisão desse novo mundo. Ok? Observem que da primeira forma aqui, ó, Brasil, né, seria aqui. Depois, com a nova divisão, essa parte passa a ser portuguesa até aqui. Então, o Brasil é português e esse resto da América, né? Por isso que boa parte aqui da América do Sul fala o espanhol e tal, pela colonização espanhola nessa região.
Tá? Então, em 1494, eles assinam um novo tratado, demarcando uma nova linha imaginária aí. Existiram também as navegações tardias. Portugal e Espanha já tinham ampliado bastante os seus domínios, eles já tinham muitos lucros por meio dessas navegações que eles estavam praticando. Aí chega a França, Inglaterra e Holanda, que estavam envolvidos em questões políticas internas, acabam entrando tardiamente no processo de expansão marítima, ou seja, eles chegaram depois. Com a entrada dessas nações na expansão marítima, o suposto direito de Portugal e Espanha de dominarem o Novo Mundo passou a ser contestado. Essa divisão aqui. Quem é que disse que tem que ser assim? Aonde que está? Que lei é essa? Onde que Deus, então, escreveu que seria dividido só entre Portugal e Espanha? Então, isso passa a ser contestado. E, diante disso, os 3 países, então, começam a praticar a pirataria contra os navios portugueses e espanhóis e a traficar pessoas. E, além disso, ainda tentam invadir as colônias dessas nações ibéricas. Ou seja, além deles chegar mais tarde, ainda vão reclamar os seus direitos aí, né, de alguma forma. As atividades dessa semana, fazer a releitura do capítulo 13. Então, hoje tem mais coisas para fazer. Exercício 3, 4 e 5. Tá as páginas lá, 187, 189 e 191, respectivamente ali. A questão invertida na página 190. No finalzinho do capítulo, as atividades de 4 até o 10, que é da página 193 à página 195. A atividade da semana pro AVA vai ter 2 links lá para vocês, 2 vídeos para vocês estarem assistindo e fazendo as anotações no caderno. É uma sequência da atividade da semana passada. Aí vocês vão fazer o resumo, fotografar e mandar no AVA para a prof. Ok? Até daqui a pouco, pessoal.